Queridos irmãos, queridas irmãs, então, o vídeo agora é de número 224. Então, Kardec ele continua assim, voltando só 2 linhas aqui para poder dar sequência. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer, nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram desconhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, né? Então, esses fenômenos são efeitos naturais. Necessariamente se produziram em todas as épocas, né? Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Então, você vê que até Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões, em França, né? Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas a consideravam como simples distração. Então, olha só para você ver, eles consideravam esse fenômeno todo como simples distração. 2 causas contribuíram para que pusessem de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, olha só para você ver, desde que toca, pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguido o mesmo divertimento. Então, olha só para você ver. Voltando, 2 causas contribuíram para que pusesse de parte as mesas girantes. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda. Então, naquela época, como a gente frívola, os seres frívolos, eles necessitavam de entretenimento, né? Então, certos entretenimentos, eles, assim, não passavam, assim, mais do que 2 invernos seguidos, né? O mesmo divertimento. Porque para satisfazer a gente frívola, tem que haver mudanças, né? Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Hoje é uma mesa de 500 quilos que se ergue. Amanhã é uma cadeira com uma pessoa sentada. Depois de amanhã, não sei se você vai conseguir entender essa psicologia assim. Para satisfazer as pessoas frívolas, é assim. Você não pode repetir o mesmo número 2 invernos seguidos. Você entendeu?
Você não pode repetir. São tão ignorantes que eles querem divertimento. Então, por exemplo, no quarto dia, aqueles fenômenos, né, que é um processo natural, eles têm que deixar para satisfazer os frívolos ali, eles têm que erguer uma pedra de 1 tonelada. No quinto dia, eles têm que erguer um carro. No sexto dia, eles têm que erguer um caminhão. Você entendeu? Então, os frívolos, eles querem coisas novas, mas eles não se preocupam em estudar. Por que que eles querem coisas novas? Para satisfazer os seus desejos, para satisfazer aquele estado de ignorância, porque os frívolos, eles não se preocupam com a causa, eles não se preocupam com a causa, eles não se preocupam, na verdade, eles não se preocupam com nada, o frívolo. Eles querem gozar a vida, eles querem se divertir, né? Por mais que a gente entende que o vício é uma doença, mas usando como se fosse um vício. As pessoas viciadas são frívolas, porque você observa, a pessoa viciada começa na cerveja, depois da cerveja ele já parte para uma bebida quente, isso para, né, chegar assim naquele estado máximo. Ele quer, ele busca. Então, da bebida quente ele já parte para uma droga mais assim ilícita, né? Daí a pouco ele parte para uma cocaína e ele vai indo, ele vai indo. É como se fosse um frívolo. Ele quer gozar a vida. Ele não se preocupa com as consequências. E ele vai emendando. Ele vai emendando. Então, pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, né? Que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, porque eles tinham, né, naqueles cabaré, naqueles bares, naqueles salões, eles tinham esses fenômenos como divertimento, como entretenimento, como se aqueles fenômenos apareceram apenas para divertir aquelas pessoas. Mas se nós vamos analisar, nós espíritas, aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm conhecimento da doutrina dos espíritos, sabe que aqueles fenômenos natural, eles apareceram de fato para divertir a humanidade. Foi para divertir. Aquele momento ali foi o período da separação do joio e do trigo. Como, vamos assim dizer,
pensando-se da maneira como o fenômeno, os espíritos naquela época pensavam. Vamos pensar da seguinte forma, assim, mais ou menos assim, só para você ter uma noçãozinha. Vamos nos apresentar dessa forma, como se tudo não passasse de uma brincadeira. Vamos nós vamos nos utilizar da energia do fluido de efeito físico deles mesmos nessas boates, nesses bares. Vamos fazer com que tudo não pareça, tudo não passe de uma brincadeira. Vamos satisfazê-los. Vamos permitir que eles tenham tudo isso como realmente brincadeira. Porque dentre todos, alguém vai ter que separar o joio do trigo. Então, se nós pararmos para analisar o que os bons espíritos naquela época e o que aqueles espíritos fizeram, o que eles fizeram, como nós temos dito aqui, nós somos crianças ainda no maternal. O professor não pode chegar no maternal e começar a falar em inglês com as crianças que mal conseguem falar mamãe e papai em português. Essas crianças que mal sabem falar papai e mamãe somos nós. Mas você observa que os professores, eles agem conosco no maternal como os espíritos há 160 anos atrás, vamos pensar assim, agiram com todos os franceses, né? E em outras partes também onde eles se manifestaram no mundo, porque eles permitiram com que a humanidade pensasse que tudo aquilo não passasse de brincadeira. Só que você percebe que no maternal aqui atualmente, em 2022, tem aquelas crianças que quando elas crescem um pouquinho, você pergunta para uma criança assim de 5 anos, quando você crescer, você quer atuar em qual área? Você quer formar-se para quê? Você quer atuar em qual área? A área profissional aqui na Terra. Eu quero ser bióloga marinha. Nossa, um dia uma menina de 5 anos me disse isso. E Jesus amado, quem te disse esse nome? Ah, eu sei. O senhor não sabe não? Que existe bióloga marinha? Tem hora que eu esqueço até meu nome. Um dia perguntei para um menino de 4 anos. Perguntei para ele assim, e você, meu bem? Eu achava que estava assim com a bola toda, né? Que ele não ia responder nada. 4 aninhos. E você, meu bem, o que você vai querer ser quando você crescer? Ele falou assim, engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico? Eu confesso que no momento eu não sabia, porque tem tantos ramos, né, na engenharia, que eu fiquei perdido. Mas aí ele me explicou várias coisas, com 4 anos ele me explicando. E você, meu bem, você tem 3 aninhos, você quer ser o quê? Ah, eu quero formar aquela profissão que cuida dos bichinhos. Olha só para ver. Não sabe falar, né, que é uma veterinária, mas sabe falar que quer formar
aquela profissão que cuida dos bichinhos. Então isso é tudo espírito evoluído, não é espírito atrasado igual eu não, primitivo, né? Então olha só para ver. Então os espíritos também começaram naquela época assim, né? Ah, vamos satisfazer esses frívolos aí, porque logo, logo alguém vai aparecer e vai começar a enxergar isso com outros olhos. Porque tem que ser assim, né? Aqui na Terra, as coisas começam com brincadeira e termina num mar de lágrima, de dor e de sofrimento. Observe para você, observa só para você ver. Aqui na Terra começa com brincadeira, aqui na Terra começa com risaiada, aqui na Terra começa assim: parabéns para você nessa data querida. Os primeiros aninhos de aniversário, né? É aquela felicidade quando a criança nasce. Bate palma, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. Não é? É aquela felicidade. Mamãe e papai tá. Se encostar uma agulha neles, explode. Mas tem que ser assim mesmo. Tem que explodir mesmo, de orgulho, né? É gostoso esse momento. Então eu falo que eu já passei isso 4 vezes, então é uma maravilha. Então, mas começa assim, né? Começa com sorriso, começa com felicidade, começa com aquela, né? Aquele momento ali e tal, e todos transborda felicidade, alegria. De repente, um jovem desencarna vítima de acidente, vítima no bom sentido. Um outro desencarna vítima de câncer. Ou um outro jovem com Covid. E assim lá vai. É desgraça e mais desgraça. Mas ninguém sai desse planeta de provas e expiações se não for através de dor, suor e lágrimas e ranger de dente. Mas por que que isso nos acontece? Porque há 2000 anos atrás nós pedimos para que isso acontecesse com nós. Nós mesmos quem pedimos. Quando Jesus foi colocado, né, junto com Barrabás, junto a Barrabás, e que foi levado ao conhecimento da multidão, quem vocês querem que seja crucificado? E quem vocês querem que seja solto? Solte Barrabás, crucifique o Cristo. Nós pedimos para continuar nesse mundo de desgraça, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo com câncer, nesse mundo com excesso de orgulho, de inveja, de ciúme, de vaidade humana. Nós quem pedimos nesse mundo onde prevalece o vício, as traições, as covardias, a ingratidão. Nós pedimos ali quando nós pedimos para que crucificasse o Cristo e soltasse Barrabás. Barrabás é o símbolo de tudo que não presta. Você está tomando cervejinha? Estou. Você está tomando Barrabás. Ou ele que está te inspirando. É o símbolo. Isso é um símbolo. Você está traindo um ao outro? Estou. Barrabás que está te intuindo. Olha só para você ver como são as coisas. Você está sendo ingrato ou ingrata? Estou. Barrabás que está te intuindo a ser ingrato ou ingrata. Então, mas que, no entanto, consentiu que
em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos. Voltando um pouquinho, só para a gente entender. Pelo que toca a gente frívola, a causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa. A tal gente deve ter sido prodigioso todo aquele processo lá, a tais pessoas, né? Quanto às pessoas criteriosas e observadoras, olha só para você ver, né? Naquele meio ali, no meio daquelas pessoas, não existiam só pessoas frívolas. Existiam também pessoas criteriosas e observadoras, né? O que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer. Então, observe só para você ver, as pessoas criteriosas, as pessoas observadoras, naquela época que existia no meio daqueles frívolos, via aqueles fenômenos, né, natural com outros olhos. Eles viam com os olhos científicos. Por que isso está acontecendo? O que está movendo essas mesas, essas cadeiras, né? Foi o que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, destinado a prevalecer, porque prevaleceu e prevalece até hoje. Passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar. Então, essas pessoas criteriosas e observadoras, elas ocuparam-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. Então, eles deixaram o alfabeto pela ciência, né? Então, eles deixaram o alfabeto pela ciência. Tal segredo desse aparente abandono com que tanta burla fazem os motejadores, né? Então, nós sabemos que motejadores são os zombeteiros, os satíricos e por aí em diante. Então, observemos que aquele período é uma réplica do que nós estamos dizendo com relação aos dias de hoje, né? Esses satíricos, os zombeteiros, como está escrito aqui também, os seres criteriosos e observadores, né? As pessoas frívolas. Então, naquela época existia tudo isso. Frívolos, satíricos, zombeteiros, criteriosos, né? Os observadores. Como hoje também existe os frívolos, existe os zombeteiros, os satíricos, existe todos esses seres que buscam essas distrações no que é falso, no que é contrário aos desígnios das leis divinas, não é verdade? Então, foi necessário que começasse dessa forma
justamente para que despertasse na humanidade o interesse, como despertou naqueles seres criteriosos e observadores. Em 2022, quantas pessoas criteriosas e observadoras existem, né? E quantas pessoas frívolas em todas as áreas existem. Então, nós não podemos, assim, mediante a todas estas situações, julgar, que ninguém encontra assim em condições de julgar esse ou aquele, mas de acordo com assim um estudo minucioso, nós temos que procurar entender que aquela época, final naquele período, prevalecia, predominava as mesmas frivolidades que predomina hoje, que existe hoje em dia em 2021, 2022. Por isso que é preciso separar o joio do trigo. Que Deus nos ampare, nos proteja. Muita paz.